Olá, eu sou Sheila Sodré. Nós estamos começando o programa Café com Direito e com uma atenção especial para os advogados. Início de ano, preparação de carreira, alguns advogados recém-formados com uma carteira da OAB na mão. E aí se pergunta, o que fazer? Em que área atuar? Vou me associar a outro advogado, abrir um escritório de advocacia? Vou distribuir o meu currículo para os escritórios de advocacia? E aí a gente se vê muito perdido. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui, tivemos a oportunidade, de ter em João Pessoa uma coach para advogados, que é Lisandra Tomé, que é especialista em direito empresarial, pós-graduada em gestão, tá? E a gente precisa entender se o nosso mercado, se os advogados, eles estão ou não preparados para gerir, para ser empreendedor da sua própria profissão. E aí, Lisandra, o que você acha? Estamos Obrigada, ou não estamos preparados? Pois é. O advogado, infelizmente, em razão das nossas faculdades de direito, não incluir em sua grade curricular matérias voltadas ao empreendedorismo, nós saímos da faculdade muito mal preparados para gerirmos o nosso próprio escritório e até mesmo a nossa própria carreira. A gente aprende somente como sermos advogados, mas nós não temos a menor noção de como gerir a nossa carreira. Nós não temos a menor noção de como sermos líderes, líderes de si próprio e inclusive líderes de outras pessoas. Quando você vai gerir o seu próprio escritório e você futuramente vai ter colaboradores, você tem que aprender a lidar com pessoas e liderar esses colaboradores. E como fazer isso, não é mesmo? Nós não aprendemos como nos relacionarmos com pessoas na faculdade. E a carreira jurídica, o direito, o que nós fazemos todos os dias? Nós lidamos com pessoas. Então é muito importante que o advogado, para que ele tenha sucesso na carreira como um todo, não só como um gestor de escritório, mas na sua própria carreira, caso ele queira seguir trabalhando num escritório e ter uma ascensão, ou até mesmo, vamos supor que ele queira fazer um concurso público, futuramente ele vai ter um cargo público e ele vai ter que também gerir pessoas que vão trabalhar para ele, gerir a sua própria carreira. Então é muito importante que o advogado ele tenha essa noção da importância de se também estudar empreendedorismo, estudar planejamento estratégico, planejamento de carreira, relacionamento com pessoas, todas essas habilidades fundamentais para se ter sucesso tanto na sua carreira como no seu próprio negócio. Lisandra, a falta de disciplina histórica aí na nossa vida de advogados, até que eu diria de bacharéis ainda, até para abrir o leque. Nessa fase de graduação, não se tem e não se investiu ainda em incluir esse tipo de matéria de gestão, até um pouco mesmo de gestão empresarial, gestão de pessoas. Você atribui ainda a necessidade, ainda há uma certa proteção de mercado? O que você atribui de nós já não termos essa cadeira dentro da faculdade? Porque a busca disso vai ser estritamente depois pessoal. Sim, os advogados acabam buscando isso por conta própria, depois da faculdade. Alguns, eles acabam vendo que isso é necessário para eles conseguirem atingir o sucesso. Porque apenas você ser bom aluno na faculdade, ter tirado boas notas, não garante o sucesso profissional. Então, aqueles que acabam se conscientizando com relação a isso, acabam buscando por conta própria aprender sobre gestão, sobre empreendedorismo. E eu acredito que as nossas faculdades não incluam isso em sua grade curricular, porque nós vivemos num país onde a cultura não é a de desenvolver o perfil empreendedor. O brasileiro, nós procuramos, pela economia do nosso país, nós acabamos procurando a estabilidade financeira por meio do emprego público ou do emprego na iniciativa privada. Então, nós não temos aquela cultura de incentivar o empreendedorismo nos nossos jovens. Então, eu acho que é por essa razão que as nossas faculdades não incluem, não acham que é importante. Elas se preocupam somente em que o aluno a questão mais técnica, isso, de conhecer o direito. Conhecer o direito, ser estritamente técnico. E hoje, a pessoa ser apenas estritamente técnica, saber apenas o direito, está ultrapassada e
infelizmente, perde espaço no mercado. Perde espaço no mercado para aqueles que se atentam de que é necessário desenvolver outros comportamentos e habilidades para chegarem ao sucesso. O nosso próprio código de ética, ele é um pouco engessado nesse conceito de escritório de advocacia. Há um tabu na parte comercial ou empresarial, né? Do advogado ele ser um empresário, por exemplo. E a palavra empreendedorismo, toda a matéria que envolve o empreendedorismo, ele está muito vinculado a isso, né? Então eu sinto às vezes um pouco de preconceito. E aí acaba afastando essa categoria da advocacia para essa área mais empreendedora e fica muito no empirismo. Eu acredito que o nosso código de ética acaba engessando mesmo, né, o advogado de conseguir enxergar a advocacia como um negócio, porque nós temos muitas limitações, né? Nós não podemos fazer muita propaganda a respeito do nosso serviço, né? Nós não podemos vender, né, os nossos serviços como no direito americano eles fazem, né? Então, nós somos muito engessados. Mas existem sim, Sheila, maneiras de você conseguir, né, estratégias de marketing para que nós consigamos fazer um bom marketing jurídico e sair da mesmice que a maioria faz. É possível, dentro das limitações a gente ainda consegue fazer. Basta você estudar um pouquinho e enxergar as coisas de um outro viés. Lisandra, a gente vai ter que aproveitar o seu papel aqui. Não é para fazer tipo as diquinhas, assim, não, porque a Lisandra tem um livro muito interessante, que depois a gente vai pedir para ela falar um pouquinho, dar até o endereço, que é um livro eletrônico, né, que eu acho que é pertinente. Mas vamos falar, por exemplo, né, eu comecei iniciando no caso dos advogados, que a gente está sempre no dia a dia encontrando com colegas que reclamam, por exemplo, de quem já está no mercado. Reclama que não sabe cobrar, o que o serviço ele não é valorizado pelo cliente. Outras vezes, ele realmente não tem o perfil para advogar. E o perfil para advogar inclui, aí, dentre elas, saber lidar com o cliente, saber lidar com o outro, com o tempo do outro, né? Ver o cliente como um cliente e essa satisfação. Qual seria, então, a sua dica nesses dois casos específicos? Aí eu vou ter que pedir para você falar só sobre um e o outro, a gente deixa o primeiro para o segundo bloco. Realmente saber cobrar honorários é uma coisa muito difícil para o advogado, né? Eu mesmo sempre tive essa dificuldade em como precificar os meus serviços, né? E a maioria dos advogados, muitos iniciantes, eles acabam se pautando nas tabelas da OAB e que muitas vezes elas são um pouco fora da realidade, né? Então, como você precificar os seus serviços? Primeiro, o advogado precisa entender que antes de qualquer coisa, ele precisa mostrar para o cliente o valor daquilo que ele vai prestar para o cliente, né? Ele tem que ser capaz de mostrar para o cliente que o que ele vai prestar para o cliente é muito mais do que apenas um serviço. Ele vai trazer para o cliente uma solução para os problemas dele. Então, é muito importante que antes o advogado ele entenda tudo sobre o setor onde ele vai atuar, que ele entenda quem é o cliente dele, quais são os problemas pelo que o cliente dele passa, e quais são as soluções que ele pode entregar para o cliente. E também mudar a forma de se comunicar, a forma de falar com o cliente. E isso vai muito em PNL. Eu também tive que estudar muito PNL, Programação Neurolinguística, para aprender a me comunicar com as pessoas, né? Quando você mostra um interesse grande pelo cliente, um interesse genuíno, quando você mostra que você realmente entende pelo que o cliente passa, quais são os problemas daquele cliente no seu dia a dia, ele cria uma empatia e uma conexão com você. E aí você mostra um valor que é muito maior do que realmente o preço dos honorários que você vai acabar cobrando. Agora, com relação ao valor dos honorários, eu uso uma tabela. Você criou depois uma isso, tabela. Eu criei até uma tabela. Muito avaliado também com relação ao seu tempo, né? Mas a gente vai ter que deixar a segundo item, né, em relação a isso, também essa questão de identificar qual a área que você vai atuar, né? E se vai advogar, se vai para concurso público, o que é, a gente vai ter que deixar no próximo bloco. E você, né, continue aqui conosco. Investir em advocacia, investir na sua carreira jurídica é essencial para o sucesso.
Estamos de volta com o programa Café com Direito. E você fez uma escolha inteligente em permanecer aqui assistindo o programa Café com Direito. Eu estou falando com a advogada e a coach dos advogados, né, a doutora Lissandra Tomé, que já deixei ela bem, assim, a par da situação da maioria dos advogados, os problemas mais eminentes. Ela falou no primeiro bloco e eu deixei esse segundo, tanto para ela concluir, como também para falar da questão da identificação. Bacharel em Direito, ele é tão vasto, pode se fazer tanta coisa. O próprio advogado pode ir para tanta área, pode fazer tantas escolhas. Como identificar? Existe muita oportunidade no mercado mesmo para quem estuda Direito. Eu acho que a primeira coisa é o advogado ele tem que entender qual é o porquê dele, né? Por que ele decidiu ser advogado? Por que ele decidiu fazer o que ele quer fazer? Primeiro, ele tem que encontrar o propósito, que eu digo qual é para os meus clientes de coach, que eu tento trazer isso na primeira sessão, qual é o seu propósito de vida? Por que você levanta da sua cama todos os dias e vai trabalhar? Né? O que você quer levar para o seu cliente? Qual é a solução que você quer trazer para o seu cliente e que impacto você quer causar na vida dele? Para que, então, o advogado encontre por que ele realmente quer advogar e se realmente advogar é, né, a missão dele, porque ele pode encontrar o caminho dele num concurso público, né, ou lecionando, tem muitos que gostam da vida acadêmica. Doutrinando na casa. Quando você encontra a sua paixão, fica mais fácil você encontrar as formas que você vai fazer para cumprir, né, o seu propósito, a sua missão de vida. Para mim, eu acho que isso é o mais importante. Em que fase, por exemplo, o estudante de Direito ou então já um graduado, ele pode procurar um coach? Né, que a gente vê assim, hoje em dia, graças a Deus, assim, até o próprio empenho do mercado tem ampliado até essas próprias áreas que o coach ele atua. Eu fiquei super feliz quando eu soube isso ano passado, que hoje nós temos uns coaches específicos para cada área. Na área da advocacia mesmo, você tem coach que trabalha ali ao lado de quem está se preparando para concursos públicos. Né? Então, assim, eu considero um papel fundamental, uma ajuda especialista, né, de extrema ajuda para cada momento. Agora, quais são esses momentos, né, para se procurar essa ajuda, que é uma ajuda de terceiros? Não tem um momento certo, Sheila. Acho que vai depender muito da necessidade da pessoa chegar à consciência de que ela precisa de uma orientação de um profissional de fora, né, para ajudá-lo realmente a entender quem ele é, porque o coaching é um processo de transformação. Eu mesma, né, me submeti a um processo de coaching quando eu estava numa fase da minha vida e da minha carreira que eu estava insatisfeita e eu queria entender um pouco mais que caminho eu queria seguir. Então, eu procurei um processo de coaching e eu passei por uma transformação muito grande, porque eu finalmente me conheci, sabia realmente o que eu queria, por qual caminho eu queria seguir. Então, eu acho que isso vai muito da consciência da pessoa, falar, eu preciso de uma orientação para entender o que eu quero para a minha vida, que caminho eu quero seguir e como eu vou chegar lá. Porque o coaching, ele te dá isso, ele te dá uma visão clara da onde você quer, aonde você quer chegar, aonde a pessoa quer chegar e como que ela vai fazer para chegar lá. Seria o plano de negócio? Isso, é o plano de ação. O coach ajuda a pessoa a identificar qual é a sua visão de vida, aonde ela quer chegar, como ela quer estar daqui a 10 anos, por exemplo. E aí, o que ela precisa fazer para chegar lá? Quais são os objetivos, quais são as metas que ela precisa atingir e quais são as ações que ela precisa fazer para chegar lá. Então, o coaching, ele te ajuda ao longo do caminho, né? E quando você não sabe aonde você quer chegar, é o que eu falo muito nas minhas palestras, falo muito para os meus clientes de coaching. Quando você não sabe aonde você quer chegar, como é que você vai conseguir traçar as metas e os objetivos para te levar num lugar que você nem sabe que você quer chegar? Claro. Calista, deixa a vida me levar não é uma boa estratégia na profissão. Para a profissão, não. Não é uma boa estratégia. Aquela música, né, que você falou do Zeca Pagodinho, eu falo que não é bonito na música, mas não na vida pessoal também. Pessoal Claro. E profissional, porque eu acho que as duas se linkam. Né? Quando você está satisfeito com a sua vida profissional, ela influencia na sua vida pessoal e vice-versa.
Então, quando você consegue planejar a sua vida e o que você tem que fazer para alcançar os objetivos que você deseja e você consegue, lá no final, atracar no porto que você quer chegar, aí você consegue alcançar realização pessoal, profissional e financeira. Porque você falou a palavra financeira exatamente já no final, porque acaba sendo, às vezes, o interesse primordial e o primeiro é o financeiro. E aí esquece que para alcançar isso, vai passar por etapas, etapas e mais etapas, né? E, por exemplo, sendo uma delas, o meio, né, utilizado para isso. Você falou muito bem. Na advocacia, nós temos algumas limitações, mesmo no universo de uma internet, nós temos uma limitação pelo nosso código, né, e que, por sinal, tivemos um novo do ano passado entrando em vigor, né, e mesmo assim continua alguns travas. Mas qual seria a sua primeira indicação para aquele advogado que, por exemplo, tirou esse ano para investir mais um pouco na sua especialização? Como identificar a sua área, por exemplo, de atuação? Qual a minha área eu posso começar esse ano já a investir financeiramente? Porque eu vou ter que investir. O que eu falo é que dependendo também da área que você atua, você nem precisa de tanto investimento financeiro no início. Dependendo do nicho de clientes que você atende, você pode, hoje em dia, né, o mundo moderno, ele está tão assim que você pode, inclusive, fazer um escritório home office no início e atender seus clientes pela internet. O processo eletrônico nos dá essa possibilidade hoje. Você pode fazer reuniões por Skype. Você pode ter alguma outra pessoa num outro estado que te ajude, caso ter aqui, contratar um correspondente jurídico, fazer uma parceria. Eu falo muito, busque fazer parcerias com outros advogados que possam te ajudar e complementar, né, a área que você atua. Só que como encontrar qual a especialidade eu devo atuar? Primeiro, é importante que o advogado se pergunte o que ele gosta de fazer. Perfeito. No que eu sou bom em fazer? Porque é muito mais fácil você potencializar os seus pontos fortes do que tentar potencializar, tentar consertar alguma deficiência sua. Que já deve ter ocorrido mesmo na fase de graduação mesmo, né? Isso. Você começa até a analisar quais foram as matérias em que você tinha mais prazer, não só em estudar, até como fazer o próprio trabalho. Doutora Alessandra vai ter que aguardar e você, mais um pouquinho, ficar aqui na nossa companhia para aprender mais sobre a área de gestão da sua carreira jurídica. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Voltamos com o programa Café com Direito. Hoje, né, trazendo uma especialista para ajudar você a entender qual seria o melhor caminho para você seguir a sua carreira jurídica. A nossa convidada é a doutora Lisandra Tomé, né, que nesses 2 primeiros blocos já deu assim, umas dicas fantásticas para isso. Né? E a gente agora no terceiro vai tentar explorar um pouquinho mais o próprio livro, que é a Advocacia Produtiva. Né? O que você traz nesse livro, o que você considera de mais relevante para fazer com que os nossos telespectadores corram imediatamente para ter acesso a esse livro? Esse livro ele pode ser acessado no meu site, www.lisandratomé.com.br. Quem quiser baixar o e-book, ele está lá, acessível a todos. E esse foi um e-book que eu criei porque quando eu decidi trabalhar como coach de advogados, porque eu decidi que eu precisava levar, né, essa transformação pela qual eu também passei e de conseguir inspirar outros advogados a realmente se inspirarem a fazer aquilo que eles mais amam e se transformarem nas suas melhores versões, porque é possível você conseguir se tornar um advogado de excelência e se transformar na sua melhor versão. É só descobrindo as ferramentas, né, adequadas para que você consiga desenvolver as habilidades que lhe faltam para você chegar lá. E esse livro eu fui desenvolvendo ao longo porque eu precisava ser mais produtiva. Eu estava trabalhando, né, com 2 áreas, né, direito, né, continuando o escritório, né, e sabe como é que o direito te demanda, né, prazos e clientes, e também no coaching. E aí eu precisava ser mais produtiva. Sabe aquela sensação que você tem de que você fez um monte de coisa ao longo do dia, mas
chegou lá no final, você acha que você realmente não produziu nada? Claro. Então eu Todo mundo sente essa angústia de querer que a agenda, né, ela seja, né, tenha mais do que 24 horas. Eu precisei aprender a realmente fazer o que era importante. E ser produtivo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é ser muito ocupado, ser produtivo é você realmente fazer o que é importante e necessário para te ajudar a chegar onde você deseja. E aí nesse livro eu falo muito da importância de você ter uma visão clara de onde você quer chegar. E aí você traçar objetivos e metas. E gestão de tempo. E gestão de tempo. Falar de produtividade chama-se gestão de tempo. Hoje em dia, conhecendo, porque a parte mais interessante é ter um coach de advogado que é advogada. Né? Isso facilita a vida, até porque você conhece um pouquinho da prática, sabe quais são os problemas e, principalmente, o nosso rouba-tempo. Uhum. O que você considera hoje um grande rouba-tempo no dia e na agenda de um advogado? Olha, rouba-tempo. WhatsApp. É um rouba-tempo. Eu até me tornei um pouco, né, os meus amigos que estiverem me assistindo, eles vão concordar. Eu até me tornei um pouco antissocial depois que eu resolvi ser mais produtiva, porque o meu WhatsApp fica no silencioso ao longo do dia. Saiu de alguns grupos? Eu saí de vários grupos e eu praticamente não respondo aos meus grupos de amigos, eu acabo deixando eles de lado, só vou falar com eles final de semana ou à noite ou quando eu tenho um tempinho, para não atrapalhar o que eu realmente preciso cumprir ao longo do meu dia. Eu programo o meu dia no dia anterior, quais são as atividades que eu preciso cumprir em ordem de prioridade. Então, como eu falo, eu tenho um foco do dia. E nesse livro, no final, eu te ensino como. E o foco do dia é a atividade mais importante que eu preciso cumprir naquele dia e que ela é significativa para que eu consiga alcançar meus resultados. Então, isso é ser produtivo. Ser produtivo não é você fazer milhões de coisas ao longo do seu dia. Porque muita dessas coisas são roubadores de tempo. São atividades meramente de ocupação, mas que não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te ajudar. Você usa um termo interessante de ocupação. Você falou uma coisa interessante, falando um pouco de você, e uma grande dificuldade que eu até hoje ainda sinto é que na área da advocacia que eu escolhi, por exemplo, eu tenho clientes maravilhosos. Até na própria área jurídica, estou na área tributária, muitos colegas chegam e o papo é tão agradável que muitas vezes uma consulta que deveria durar 20, 30 minutos, ele acaba prolongando. Uhum. Né? Como gerir esse tipo de reduzir ou até filtrar, né, esse primeiro encontro quando um cliente está precisando do seu serviço? Isso é bem complicado, né? Nós temos que conseguir dosar, né? Não sermos muito frios e antipáticos com o cliente, mas também sermos mais objetivos. Então, o que eu recomendo? Que antes da reunião você faça uma pauta. Você já deixe preparado uma pauta e já passe para o seu cliente por e-mail quais serão os pontos abordados na reunião. Quando ele te procurar para fazer uma primeira reunião, primeiro pergunte para ele qual é o problema dele, o que ele gostaria de conversar com você durante essa reunião, para que você já prepare uma pauta, né, para que essa reunião seja bem objetiva. Então, você também depois já manda para o cliente, para confirmando a reunião, com a pauta da reunião, do que será conversado durante a reunião. Você vai conseguir ser uma pessoa agradável, mas ao mesmo tempo objetiva, se você já estabeleceu uma pauta. E também já previamente estipular um tempo para essa reunião. A nossa reunião vai durar tanto tempo porque nós vamos discutir tais e tais assuntos. E depois da reunião, mandar novamente um e-mail para o cliente com o resumo da reunião e cobrando dele ou deixando nesse e-mail coisas que ficaram pendentes que ele deve te mandar ou que você ficou de verificar para o cliente. Reuniões improdutivas também são os maiores roubadores de tempo. Então, é importante você verificar, muitas vezes, se realmente você precisa fazer reunião para todos os assuntos que você precisa conversar com o seu cliente. Porque muitas coisas você pode resolver por um simples e-mail ou por uma simples mensagem de WhatsApp. E guardar, né, momentos para reuniões só quando realmente é alguma coisa que você precisa necessariamente tratar pessoalmente. É claro que a primeira reunião com o cliente é importante que seja pessoalmente,
né? Porque é aquela coisa de que você criar a empatia, a conexão com o cliente. Então, ele também quer conhecer o advogado, embora eu hoje faça muitas reuniões com clientes por Skype. Eu atendo clientes de outros estados, eu tenho um cliente de São Paulo que nunca me viu pessoalmente e a gente só fala por Skype. Então, já estabeleça uma pauta para suas reuniões, um horário para essa reunião começar e terminar, para que ela não acabe virando um bate-papo e fique 2 horas no seu escritório. Né? Aí sim, a sensação do final, aquela história de verificar a agenda no final do dia, ter a sensação de que, né, poxa, era tanta coisa para fazer, não fiz nada. Não fiz nada. Doutora Lisandra, chegando já ao fim do nosso programa, como que o nosso telespectador ele pode ter acesso não só a esse material, e a gente pede seu endereço, que a gente disponibiliza também na tela, mas até aprofundar uma possível relação comercial em relação ao seu serviço, já que você não é daqui, está só de passagem em João Pessoa. Pode entrar em contato comigo, eu posso deixar aqui os meus contatos, pode me mandar um e-mail. Eu tenho a minha rede social no Facebook. Com dicas excelentes, bons artigos. Onde eu posto, sim, diariamente, dicas, artigos. Eu também tenho meu canal do YouTube, onde eu gravo vídeos, né, esclarecedores para advogados. É só me procurar no Facebook, Lisandra Tomé Coaching. Lisandra Tomé Coaching. Também estou no Instagram como Inova Advocacia. No YouTube também você consegue me encontrar, o meu canal, Lisandra Tomé. E você sempre pode me mandar também um e-mail, querendo agendar uma sessão de coaching ou querendo saber mais a respeito desse trabalho. Meu contato é contato@lisandratomé.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você. É no tipo de entrevista que eu acabei ganhando muito também. Muito obrigada, e o programa Café com Direito está à sua disposição. Obrigada a você. O programa Café com Direito vai ficando por aqui e a gente aguarda você na próxima semana com mais conhecimento jurídico.